O painel criado na igreja, pintado na igreja, fazia referência à teologia da libertação. Um assunto polêmico dentro da própria Igreja Católica. Ameaçou ser derrubado, mas agora não vai mais. Uma decisão da Secult mudou toda essa situação e é Eli Lopes quem traz as informações para nós. Eli, independente de polêmicas, o painel vai ficar onde está, lá na Igreja de Esperantina. Eli Lopes, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos nossos telespectadores. É verdade, é um final feliz para o painel Calvário de Cristo. O Conselho Estadual de Cultura entrou com um pedido de tombamento, conseguiu e agora ele vai fazer parte do patrimônio histórico e se houver qualquer mudança tem que pedir uma autorização para fazer. Isso inclui também a própria Igreja de Esperantina, não pode ser mudado nada, nenhuma pedra na igreja sem que seja concedida uma autorização, porque pode estar sujeito inclusive a multas. Vamos mostrar para o nosso telespectador imagens desse painel e por que ele gerou tanta polêmica. Olha só, o painel chama Calvário de Cristo, ele foi feito pelo artista João Batista, Joelson, no altar da igreja, na década de 1980, e ele gerou uma polêmica porque mostra Cristo em meio a mazelas sociais. E isso não teria agradado a alguns, e houve, inclusive, abaixo-assinado para que fosse retirado o painel e gerou muita polêmica na cidade de Esperantina. E agora, final feliz, tudo resolvido. E quem vai contar um pouco mais dessa história para a gente é o secretário de Cultura, secretário estadual de Cultura, Fábio Novo. Boa tarde, secretário. Agora tudo resolvido, não pode mais ser mexido. Boa tarde, Ali. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Esse painel é importante que se coloque para a sociedade. Ele é conhecido no mundo inteiro. Nós, inclusive, recebemos aqui indagações da Alemanha, da Itália, quando havia toda essa situação de ameaça em relação ao painel. Então, a lei piauiense coloca que nós temos um Conselho Estadual de Cultura. Na pessoa do seu presidente, o professor Cineas, ele fez uma visita à Esperantina e imediatamente acionou a legislação, colocando o risco que havia em relação à desconfiguração da igreja e do próprio painel. É importante dizer que essa igreja ela tem um histórico de patrimônio cultural do município. Ela é uma igreja que data a sua construção ainda ali a partir de 1850, né? Depois com uma nova igreja a partir de 1908 e tem o painel construído nos anos 80. Né? Estava sendo feitas modificações indevidas, inclusive na própria igreja. A igreja está passando por modificações e nos deixou bastante preocupados porque as modificações que foram iniciadas sequer tinham autorização do CREA e da prefeitura do município. Então, isso poderia ensejar, inclusive, uma situação muito pior. Então, veja, de forma muito prudente, nós acionamos a legislação. Por unanimidade, o Conselho Estadual de Cultura, que tem a atribuição para isso, deliberou pelo tombamento da igreja e do painel, e nós concluímos este processo no último dia 20. Em relação a fazer parte do patrimônio, significa que ela não pode ser mexida com o risco, inclusive, de ter multa para quem fizer isso? E também embargada. É preciso explicar o que é o tombamento. O tombamento é uma lei estadual onde o Estado reconhece que aquele órgão, aquele espaço, ele tem valor e um valor de patrimônio e também cultural. Então, você continua sendo dono daquele patrimônio, ali. No caso, se tiver uma coisa afetada que pertence a ela. No entanto, para que ela faça qualquer tipo de intervenção, ela tem que fazer uma consulta à Coordenadoria de Conservação e Registro, que é uma coordenadoria que pertence aqui aos quadros da Secretaria Estadual de Cultura. Obviamente, os técnicos vão lá, fazem um levantamento e orientam o que é que pode ser feito ou o que não pode ser feito.
Nós temos uma pergunta lá do estúdio, pois não, Joelson? Olha, secretário Fábio Novo, o senhor acha que muito da polêmica que envolveu esse painel está ligado a uma dificuldade de entendimento dentro da própria igreja, pelo que o senhor apurou, né, em relação ao movimento da teologia da libertação? É um movimento ainda mal compreendido que faz essa relação entre a realidade da igreja e a realidade dos mais pobres, o envolvimento da igreja com questões políticas. O senhor acha que isso foi que provocou o problema lá na cidade de Esperantina? Vocês entraram nesse mérito também na análise da questão? Não, veja, nós não entramos nesse mérito. O que nós temos no Piauí e no Brasil, geralmente é uma cultura de não preservar o patrimônio histórico e cultural. Por exemplo, o próprio centro de Teresina vive uma degradação. Aqui é normal você derrubar os casarões antigos e fazer estacionamentos, né? Na Europa, nós temos uma cultura de se preservar o patrimônio. Eu tenho um casarão histórico, eu mantenho a fachada, dentro eu posso fazer um café-bar, posso fazer uma loja, mas se mantém a estrutura original. Infelizmente, nós temos essa cultura de justamente apagar a nossa memória. Nós temos uma história muito bonita dessa igreja de Esperantina e desse painel de um artista plástico que é natural de Pedro II, que tem obras espalhadas pelo mundo inteiro. Eu acho que seria um prejuízo muito grande se nós tivéssemos esse painel apagado da sua história, porque quando nós recebemos aqui intervenções da Alemanha e da Itália que conhecem a obra artística desse artista plástico pedindo em favor desse painel, não é pouca coisa. Então nós temos que nos apropriar mais da produção que é nossa e preservar essa memória e essa identidade que é nossa. Obrigada. Conversamos com o secretário estadual da Cultura, Fábio Novo. Então, a partir de agora, esse painel na igreja de Esperantina, Joelson e telespectadores, vai fazer parte do patrimônio histórico, artístico e paisagístico do Piauí e, portanto, deve permanecer intocado. Com você, Joelson. Obrigado, Eli. Obrigado, Eli Lopes.